Na coluna Contraponto de hoje, nós faremos um paralelo entre os atos democráticos e os atos antidemocráticos, as atitudes patrióticas e as atitudes de ataque à democracia. Dia 15 de novembro, tivemos as manifestações do Dia da República, manifestações lindas, patriotas, famílias, espalhadas pelo Brasil, na frente dos quartéis, pedindo liberdade de expressão, clamando por justiça, clamando por uma justiça legalmente garantida na Constituição. A sua liberdade de expressão ameaçada aqui no Brasil, aonde contas são censuradas nas redes sociais por decisões monocráticas, empresários sendo perseguidos, deputados tendo as suas contas caladas, que não podem falar, a imprensa sendo censurada, o caso da Jovem Pan, perseguições a apoiadores do presidente Bolsonaro, perseguições a você, conservador de direita, um país onde a opinião está sendo ameaçada, um país onde a Constituição garante a liberdade e você está sendo caçado. E no mesmo dia 15 tivemos um evento em Nova York, um evento feito pela empresa do João Dória, um evento intitulado Liberdade e Democracia. Esse evento foi feito por brasileiros, com empresários brasileiros e a presença dos iluminados do Supremo Tribunal Federal falando sobre liberdade. Os Estados Unidos é considerado o berço da democracia, até porque na sua primeira emenda a liberdade individual é garantida e na segunda emenda você pode ter a posse de arma para poder garantir a sua liberdade. E esse evento hipócrita, fisiológico, aonde mancharam a imagem do Brasil, porque o mundo está vendo o que está acontecendo aqui, o mundo está vendo as manifestações, o mundo leu o relatório das Forças Armadas, que está aqui comigo. Então tivemos uma semana repleta de emoções e de muita conturbação jurídica. As Forças Armadas finalmente apresentaram seu relatório. Está aqui em minhas mãos o relatório. É bem claro esse relatório e eu acho interessante. Quem não leu, leia. Não acredite no que falam. O relatório está disponível na internet para você ler. É bem claro aqui que a fiscalização das Forças Armadas tiveram várias dificuldades por não ter tido acesso a todos os códigos-fontes. Só tiveram acesso por algumas horas com um lápis e um papel na mão para poder anotar mais de 15 milhões de linhas de código. Ele afirma aqui que houve, durante a compilação do voto, acesso à rede, porque quando o voto é computado na urna, para o voto ser transmitido ao STF, ele tem que passar por um banco de dados de programa para converter em binário aquele voto para poder ser transmitido. E aqui no relatório diz que houve acessos irregulares nessa transmissão, que a urna é frágil, que a urna não é inviolável como eles falam, dito aqui no relatório das Forças Armadas. Imediatamente ao sair esse relatório das Forças Armadas, o iluminado Moraes desdenhou do relatório. Nesse evento sobre liberdade de expressão e liberdade democrática, de democracia, que ocorreu nos Estados Unidos, ele fez uma comparação meio esdrúxula, falando talvez que o relatório tinha relatado que talvez tivesse tido uma irregularidade, que talvez... E para completar essa hipocrisia, ele falou, é como se fosse
vida em outro planeta. Talvez exista vida extraterrestre. Mas aqui fica uma informação. A NASA acredita que talvez exista vida em outro planeta, mas a NASA investiga cada ponto para que isso seja comprovado. A NASA gasta milhões em investimento na investigação do talvez tenha vida em outro planeta. Mas aqui no Brasil não. As invioláveis são invioláveis. Então esse talvez que a NASA investe milhões para poder comprovar, aqui não existe esse talvez, porque aqui a palavra final é que as invioláveis são invioláveis. E ai de quem falar ao contrário desse processo. Nós tivemos um processo injusto, com pesos e medidas completamente diferentes entre as candidaturas. Isso é fato. Teve coisas interessantes também que vale ressaltar. O Gilmar Mendes, interpelado por uma repórter, naturalmente no hall do hotel onde ele estava, ela chegou educadamente e perguntou para ele: o crime no Brasil compensa? Gilmar Mendes deu aquela risadinha que já falava Olavo de Carvalho. Quando a pessoa responde com risadinha, isso é resposta de puta. Frases do Olavo de Carvalho. Ele deu a risadinha e falou: não sei. Como assim o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao ser indagado se o crime no Brasil compensa, ele fala: não sei? Teve a frase do Barroso que virou meme na internet e está circulando não só pelo Brasil, pelo mundo todo. Interpelado educadamente por um patriota que, questionando a ele sobre a questão do relatório das Forças Armadas, ele vira educadamente, democraticamente, para o patriota brasileiro que reside nos Estados Unidos e diz: perdeu, mané, não amola. Perdeu, mané é uma frase muito utilizada por bandido aqui no Rio de Janeiro. Perdeu, mané, perdeu, playboy. Quer dizer, não adianta chorar que você está sendo roubado ou você foi roubado. Me admira muito o ministro que preza pela lisura, tem falas robustas e discursos eloquentes, usar um termo utilizado muito comumente pela criminalidade aqui no Brasil. Perdeu, mané, vai entrar para a história. E tem mais, muito mais coisas estão acontecendo. O Alexandre de Moraes, lá nesse evento pela liberdade em Nova York, falou que a democracia está garantida e que atos antidemocráticos serão punidos pela lei penal, se referindo às manifestações que, em nota, o próprio Exército Brasileiro falou que são manifestações legítimas. A Constituição nos garante questionar órgãos públicos e pessoas que ocupam cargos públicos, que são funcionários pagos pelo dinheiro dos nossos impostos. Ele falou que a lei ia pegar para essa turma. E não é que ele teve a coragem de fazer? Está aqui na minha mão. Ele mandou bloquear aqui no inquérito, proferida no inquérito 4879, o bloqueio de conta de empresários e pessoas civis de 43 pessoas. Empresário por supostamente financiar as manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Em que planeta essa turma vive? Eles não estão conectados nem um pouco com a realidade que está acontecendo nas ruas, com a realidade que está acontecendo no Brasil e que o mundo está vendo. Eles, dentro daquela bolha, daquela democracia de gabinete,
aonde eles se acham todos poderosos, os detentores da verdade absoluta, que não se pode questioná-los, senão você é incriminado por isso, já que a Constituição te garante que você pode e tem o direito e dever de questionar qualquer pessoa. Questionar, não agredir. Ter a sua opinião não é fake news, é a sua opinião. Fake news é informação falsa e existe no devido processo legal as ferramentas para quem conta mentira e se essa mentira agrediu ou criou prejuízos para outrem, existe o processo legal para que quem se sentir ameaçado entre e faça o processo. Coisas que o inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo, não faz. De ofício é determinada a derrubada de contas. E agora, eu acho que a corda está esticando cada vez mais. Além dessa repressão em cima dos empresários que supostamente financiaram, sendo que são empresas que têm milhares de caminhões e já estão circulando pela rede, que eles vão parar por causa disso. E se os caminhoneiros pararem, não precisa bloquear a rua, se os caminhoneiros pararem, para o Brasil. Além disso, a pedido do deputado Marcelo Calheiro, do PSD, Alexandre de Moraes pede à PGR para que seja feito o afastamento ou impeachment do ministro da Defesa, ministro Paulo Sérgio Nogueira. Exatamente porque ele defendeu o relatório das Forças Armadas, que não comprova que não teve fraude, mas que deixa dúvida porque não houve fiscalização necessária para que se comprove a fraude ou não. Como pode num país, numa democracia sadia, ter essa dúvida em cima do fato mais importante, o fato mais democrático que pode ter numa democracia, que é a escolha do seu representante, é o seu voto. E a Constituição também fala na transparência, na auditagem, na contagem pública dos votos, coisas que não acontecem. Não acontecem, que você não pode falar nada e não pode pedir recontagem porque não existe como ter recontagem. Muitos relatórios de especialistas, no caso do Exército, o especialista do Exército que fez esse relatório, que fazia parte da equipe da investigação, ele é uma das cabeças mais inteligentes em matéria de tecnologia da informação e segurança cibernética do Brasil, formado pelo IME, pelo ITA, participa da NASA na questão de ataques cibernéticos. Enquanto na Suprema Corte temos os melhores do mundo, não é? Porque não se pode falar e nem questionar, porque é o sistema que só Brasil, Butão e Bangladesh possuem essa segurança tão firme e tão forte dentro de um processo eleitoral. Durante essa semana, Bolsonaro está quieto desde o dia do resultado da eleição. O silêncio ensurdecedor para a esquerda, ensurdecedor para esses veículos de comunicação que apoiam a ditadura e a censura de pessoas e veículos de comunicação. Como diz o Emílio do Pânico, a ditadura não tem ombro. Quando entra a cabeça, vai até o talo. Exatamente assim que a ditadura funciona. E a ditadura hoje não é como antigamente. Não é aquela ditadura que o exército entra e toma, que é por sangue. Não, não, não. A ditadura moderna é a ditadura que está sendo constituída aqui no Brasil. É um poder sobrepondo todos os outros e direcionando o destino da nação. Fazendo atos que não é competência
não é atributo da sua função, legislando aonde não deve. E o pior de tudo é que nós temos um Senado, não o Senado todo, que existe alguns senadores que honram o voto que teve, mas nós temos um presidente do Senado que foi agora para a COP27, no Egito, garantir ou tentar garantir a sua permanência na presidência do Senado no próximo pleito. A única pessoa que poderia ter segurado todo esse avanço de uma instituição sobre a outra chama-se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Esse sim é o inimigo número 1 da nação no momento. Enquanto a PEC fura-teto está correndo solto e ele já falou que vai dar sequência na PEC fura-teto, aonde era a PEC, que a imprensa é engraçada, né? O que era relatório, emenda secreta, agora virou emenda do relator. O que era absurdo, agora se tornou normal. Mas a internet deixa a gente ver isso. O que foi publicado em março, a mesma publicação sobre o mesmo tema, falada de forma fofa, porque esse consórcio de imprensa militante fez o papel dela junto com outros órgãos que levaram, na minha opinião, a esse resultado da eleição. Um Brasil onde a imprensa tem um lado, onde instituições que deveriam guardar a Constituição têm claramente o mesmo lado. Fica difícil ter uma democracia sadia, onde a verdade é verdade só se um iluminado em suas torres de marfim falar que é verdade. Sendo que essa verdade, se não for o que eles pensam, passam a ser fake news, você é colocado no inquérito, você tem a sua conta cassada. Primeiro, calam o legislativo, calam as pessoas que têm influência e depois vem colocando medo na população brasileira. Esse inquérito agora aberto contra os caminhoneiros, ele está querendo mostrar, colocar medo na população que está na rua legitimamente. Mas fica aqui um recado. Na nota oficial do Exército ficou bem clara. O Exército está do lado da democracia. O Exército está do lado do povo. O Exército está do lado da verdade. O Exército não vai compactuar com atos tirânicos, porque o nosso Exército brasileiro não é igual ao Exército venezuelano, que se corrompeu para a implantação da ditadura. Não é igual ao Exército da Nicarágua, que se corrompeu para poder ter a ditadura. Porque não pensem que uma ditadura não tem o conluio do Exército. Tem. Porque eles são a única força armada no país. Enquanto as nossas forças armadas estiverem do nosso lado, nós teremos sim a garantia de uma mudança. Nós teremos sim a garantia que a democracia vai prevalecer. Mas se as forças armadas mudarem de lado, nós com certeza seremos uma Nicarágua, seremos uma Venezuela, seremos uma Argentina. Muita coisa está para acontecer ainda. Muita água vai rolar até o dia 1º de janeiro. Vários relatórios, o PL vai apresentar um recurso pedindo a suspensão das eleições do segundo turno por fraude. Agora, o TSE vai ter que abrir os logs, ou simplesmente vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui não vale nada, e jogar para o lado. A transparência é direito constitucional. A transparência é constitucional. Se você está negando a transparência, na minha opinião, é porque alguma coisa de muito errado
tem por trás disso tudo?